Olá, boa noite. Dados do Instituto Nacional do Câncer estimam que 518 mil novos casos da doença sejam diagnosticados no Brasil somente neste ano. Embora a previsão pareça assustadora, essa especialidade médica está também entre as que mais apresentam novidades na prevenção, no tratamento e na cura de pacientes. A notícia mais impactante do momento envolve uma celebridade internacional. A atriz Angelina Jolie deixou o mundo perplexo ao anunciar a retirada das 2 mamas como forma de prevenir tumores. Milhares de pessoas no país convivem com o câncer. Outras tantas obtiveram a cura e mudaram radicalmente a forma de encarar a vida. Muitos ex-pacientes relatam que ter um diagnóstico confirmado de câncer é viver uma experiência única que altera de forma inevitável a rotina de qualquer pessoa. A advogada paulista Antoniette Barbosa, por exemplo, decidiu reunir em um livro todas as leis brasileiras que beneficiam o portador de câncer. A obra Câncer, Direito e Cidadania condensa em um só volume a legislação brasileira, que pode amenizar os transtornos sofridos por pacientes e seus familiares. O auxílio-doença, a aposentadoria por doença grave, saque do FGTS, a isenção do imposto de renda são alguns direitos garantidos que muita gente desconhece. Mas quando um ex-paciente de câncer deve ser considerado livre da doença? Como é a rotina de quem recebeu alta médica depois de enfrentar anos de tratamento? A vida depois do câncer é o tema de hoje do Sobre Todas as Coisas, que está começando. Olá, boa noite, Sheila. Boa noite, Suzete. Boa noite, querido. Boa noite a você, telespectador, que nos prestigia sempre. Nós temos aqui no estúdio a presença da doutora Edna Beatriz de Souza Alencar de Paiva. Ela é médica oncologista, graduada pela Universidade Federal de Goiás, é especialista em oncologia clínica e atualmente trabalha no Serviço de Oncologia Clínica do Hospital Araújo Jorge e também na Associação de Combate ao Câncer de Goiás. Uma boa noite, doutora Edna. É um prazer imenso recebê-la aqui. Obrigada. Nossa outra convidada é a Valdete Alves dos Santos. Ela é aposentada e está curada há mais de 30 anos. Após o tratamento, ela fez vários cursos, inclusive o de gastronomia. Além de cozinhar, ela gosta também de trabalhar como voluntária na ACCG, que é a Associação de Combate ao Câncer de Goiás. Uma boa noite, Valdete. Seja bem-vinda. Fique à vontade. Obrigada. Nós temos aqui ao nosso lado a presença da psicóloga clínica Arlene de Castro Barros. Ela é mestre em psicologia, especialista em neuropsicologia e psicologia hospitalar. Ela trabalha há 20 anos como psicóloga no Hospital Araújo Jorge e é professora convidada do curso de psicologia da PUC de Goiás. Uma boa noite, Arlene. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Fique à vontade. Boa noite, obrigada pelo convite. E você, telespectador, já sabe que pode participar do nosso programa através do e-mail, que é o Sobre Todas as Coisas, tv@hotmail.com, ou pelo Twitter, que é o @sobretodas, e também nós temos o nosso telefone à sua disposição, que é o 3201-7708. A gente conta com você. Bom, todos nós temos uma certeza na vida. Se nascemos, um dia morreremos. Mas eu li uma frase interessante que fala que isso não é uma frase, né? Quando nós morreremos, ninguém sabe. Inclusive o paciente de câncer, que é uma coisa inovadora e que traz muito, não só alento, mas esperança para as pessoas que passam por isso. Mas antes de começar o programa, quando eu dizia essa frase, a nossa psicóloga diz que, embora as chances de recuperação, de cura da pessoa com câncer tenham aumentado e vão aumentar a cada ano, né? Nós temos aí a tecnologia, a ciência, a medicina que buscam isso, a cura emocional muitas vezes é difícil. Arlene, ela é difícil mesmo depois da cura, ou você se referia ao período de tratamento? Boa noite. Boa noite, Suzete. Bom, nós falamos inicialmente sobre a questão do impacto do diagnóstico, que mesmo com toda a tecnologia, todo o avanço do tratamento de câncer, ainda o impacto do diagnóstico remete a pessoa a um estado de morte. Vou morrer ou não? Ainda tem esse estigma de morte. Mas
O tratamento em si, quando a paciente começa a se tratar, que ela começa a ver resultados, há uma esperança, porque é importante nós sabermos que, diante do diagnóstico, é importante uma proposta de tratamento imediatamente. Porque a pessoa começa a lidar com o impacto do diagnóstico, mas também com a possibilidade de um tratamento, possibilidade de cura. E essa esperança não pode ser removida do paciente em nenhum momento. E quando o paciente alcança de fato a cura, então o que fazer agora? Uma vez superado o câncer, como vai ser a vida desse paciente? Nós sabemos que aí existem inúmeras sequelas, porque há aquele grande medo de uma recidiva. Será que não vem mais nenhum problema? O paciente, vamos supor, está livre mesmo do câncer, mas alguma dor que qualquer um de nós poderíamos ter, para esse paciente é diferente. É uma dor sentida em meio a muito medo da volta desse câncer. Então, há a necessidade de trabalharmos emocionalmente a ressignificação da própria vida, rever novos valores, para que a pessoa possa retomar a sua vida. Eu queria saber da doutora Edna, qual é o tempo mesmo, doutora Edna? São 5 anos para a pessoa se sentir, ou para a medicina dizer que a pessoa está totalmente curada, ou não é esse tempo? Na verdade, com a informação, os conhecimentos que a gente tinha até recentemente, a gente usava como referência esse padrão de 5 anos. Hoje a gente é um pouquinho mais cauteloso com essa data, por quê? Justamente porque os pacientes estão sendo tratados com a perspectiva de cura maior, esse paciente em segmento, ele abre a possibilidade, às vezes, a um longo prazo, de uma recidiva ou até de uma segunda neoplasia. A gente tem visto exatamente nesses pacientes em segmento a longo prazo, que às vezes o paciente tem oportunidade de ter uma outra doença tão grave quanto a primeira, outra doença crônica, até outro câncer. Então, assim, nós oncologistas hoje temos mais cautela com relação a esse tempo de segmento, e geralmente a nossa tendência é não dar alta para o paciente. Esse paciente ele precisa ficar em acompanhamento mesmo a longo prazo. Pois é, inclusive por conta disso, dizem que quando você tem o diagnóstico de cura do câncer, ou daquele momento, daquele câncer que você foi diagnosticado, foi tratado, não existe um ponto final. Exatamente. Né? Você tem um período aí em que você passa fazendo controle, repetindo exames, e que essa rotina ainda traz muita angústia para o paciente. Nós queremos ouvir a Valdete aqui, que viveu essa experiência, né? E queria que você contasse para a gente como é que foi essa experiência, e se hoje, depois desse tempo todo, você vive tranquila, sem medo da doença. Como é que é a sua vida? Não, medo a gente não fica sem ele, não. Mas acho que até quem não teve câncer tem medo, né, Suzete? Só que, assim, eu não deixo das minhas consultas de fazer nada. Tudo que eu tenho que fazer, eu faço. Não tem compromisso que eu deixo de ir no meu médico no dia de ir. Tomo os cuidados que eles pedem. Cortei muita coisa da minha vida. Sabe? De alimentação, coisas que eles acham que não é bom, né? Pode prejudicar. Mas, graças a Deus, eu fui curada, né? E hoje eu não tenho, lógico, no início é duro. Eu tinha só 28 anos. Né? Seu câncer foi na mama. Mas aí depois você vai vendo pessoas piores. Então eu dei graças a Deus. Tirou? Tirou. Foi ruim? Foi? Fiquei complexado? Fiquei. Mas passou tudo. Mas existe vida além disso, né? E a fé e a vontade que eu tinha de viver na época, o apoio da minha família que eu tive, né? Isso pra mim foi tudo. Meus filhos, né? Era pequeno, tudo. Mas graças a Deus eu tô aqui e não tem mais aquele cisma de tirar roupa, eu vou pro clube, eu ponho biquíni, eu não tô nem aí. Sabe? São 30 anos, né, Valéria? Mais de 30 anos, foi em 82, eu ponho biquíni, eu vou no show, eu pinto e bordo, sabe? Não tem... Você vive, né, Valéria? Eu vivo, porque eu fiquei naquela angústia, eu vou morrer, né, na época. Depois, fui fazendo tratamento,
ganhei outra mama, né? Não, acabou aquele preconceito, aquele complexo que eu tinha. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente vai falar, todo mundo que lida com paciente de câncer, que lida com a doença, fala nisso, a força de vontade, a fé, a vontade de viver, a ajuda da família. Mas como isso pode ajudar naquele momento da pessoa que ela vive com aquela angústia dela, que o diagnóstico é dela, a doença é dela. Por mais que as pessoas falem, você tem que reagir, você tem que lutar, você precisa ter fé. Existem pessoas que reagem diferente, é outra coisa que a gente quer saber, né? Por que algumas, diante de um diagnóstico de câncer, elas se entregam e outras não? Elas, não, eu quero viver, e lutam até de maneira mais ferrenha do que lutariam, já teriam lutado antigamente. Nós vamos fazer esse primeiro intervalo, lembrando que você pode participar do nosso programa ligando para cá e fazendo a sua pergunta pelo telefone 3201-7708. Temos ainda nosso Twitter, @sobretodas, e também o nosso e-mail, sobretodasascoisas.tv@hotmail.com. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. A vida após o câncer é o tema desta noite do Sobre Todas as Coisas, que recebe a doutora Edna Beatriz, que é oncologista, a Valdete Alves, que é aposentada e está curada há mais de 30 anos do câncer, e também a psicóloga hospitalar do Araújo Jorge Arlene de Castro Barros. A Associação de Combate ao Câncer em Goiás é uma instituição privada de caráter filantrópico que atua no combate à doença, desenvolvendo ações de prevenção e pesquisas na área oncológica. A entidade presta também assistência a pessoas carentes. Vamos conhecer um pouco dessa entidade. Fundada em 1956 pelo médico Alberto Augusto de Araújo Jorge, a Associação de Combate ao Câncer em Goiás realiza mais de 900 mil procedimentos e é referência no tratamento da doença. Doutora, como é o trabalho hoje da Associação de Combate ao Câncer em Goiás? A Associação de Combate ao Câncer em Goiás hoje tem um papel fundamental no combate ao câncer. É tido como referência nacional. Os pacientes costumam chegar aqui? Primeiramente, o paciente chega aqui muito assustado. Quando já chega com diagnóstico de câncer, normalmente vem para o serviço de radio ou quimioterapia. Quando ele não tem um diagnóstico, ele vai para a cirurgia. Normalmente o paciente, após terminar o tratamento, é um paciente mais diferenciado, é um paciente mais sofrido, mais humanizado, um paciente que venceu uma etapa muito difícil da vida. Um tratamento especial, a equipe médica aqui é muito gentil com nós, zela por todos os pacientes aqui. Hoje é a primeira vez que eu faço a quimioterapia, mas eu já passei por cirurgia, já tirei uma mama. Então, eu fui bem desde o primeiro dia que eu recebi a notícia do câncer de mama. Eu estou ótima. Assim, eu sei que é um tratamento longo, um tratamento dolorido, às vezes, pesado, mas eu sei que eu vou vencer. Quando eu descobri que eu estava com a doença, eu não me alarmei, assim, nem fiquei depressiva. Qual o sentimento que fica? Você fica mais humilde, você enfrenta as outras coisas, que é uns probleminhos, assim, pequenininhos. Quando a gente achava que era grande, hoje você vê ele pequenininho, perto disso que você enfrentou. Arlene, como é que a gente explica essas reações diferentes? Tem algumas pessoas enfrentam, outras pessoas sucumbem. Isso aí varia muito, porque nós temos pessoas com perfil de personalidade que já leva para um enfrentamento bem mais positivo, mais transformador, mas mesmo assim, quando elas já têm esse perfil e diante do tratamento, diante do diagnóstico, proposta de uma cirurgia, remoção de um órgão, ela pode se introverter, pode se fechar. Porque não existe assim um padrão, quem era introvertido vai extroverter, ou vice-versa. Não, isso vai da condição do momento da pessoa e nós associamos o que ela está enfrentando de uma forma geral na sua vida. Porque ela pode ter um perfil considerado, a gente diz, ela tem um enfrentamento transformacional, mas ela pode estar
desempregada, pode estar separada do marido, com alguma dificuldade na sua vida social, e isso pode atrapalhar, sim, o próprio tratamento e a forma dela enfrentar esse câncer. Quero complementar a pergunta da Suzete, porque chegou uma pergunta aqui da Lígia Teles, ela está fazendo exatamente sobre isso, que as celebridades, aqui, a pessoa que assume publicamente a doença, exemplo de todas as celebridades, elas têm mais facilidade em curar-se. Isso ajuda no tratamento? Deve ser justamente por isso, porque as pessoas públicas e as celebridades estão trabalhando. Exemplo do nosso ex-presidente, da atual presidente, que passou... Mário Covas. Mário Covas, que lutou muito tempo, sim, o ex-vice-presidente, mas o fato dele a pessoa estar trabalhando deve facilitar, já que não é o caso de quem está desempregado, né? Sim. Que deve sofrer bastante. Sim, como é que nós trabalhamos emocionalmente a pessoa? Nós sempre fazemos um rastreamento para sabermos como é que está a vida dela no todo, não só focar na condição do câncer, porque nós vamos buscar na vida dessa pessoa suportes para o enfrentamento da doença, mas ressignificando as condições de trabalho, de vida, de relacionamento, porque se ela entende que ela pode enfrentar o câncer, mas também, junto disso, trazer a sua vida como um todo. Quem trabalha, continua trabalhando, é possível. O tratamento não vai limitar a forma de enfrentamento da doença, porque em alguns casos limita. É isso que eu queria ver. Né? E a pessoa até afasta. A Edna pode explicar. Tem tratamentos que a pessoa pode conciliar ainda com o trabalho, né, doutora Edna? Mas tem outros que a senhora, por exemplo, fala, você vai ficar 2 meses de licença. Como é que isso acontece? É assim? Na verdade, para cada doença existe um tratamento específico. E varia muito os protocolos de quimioterapia exatamente em função da doença que você está tratando ou do estadiamento desse câncer. Alguns protocolos de quimioterapia, eles são feitos de forma intensiva, às vezes são até feitos semanalmente ou a cada 15 dias, e às vezes são protocolos mais pesados, mais agressivos, com alta taxa de toxicidade, e fica complicado o paciente estar conciliando isso no dia a dia com a escola, ou mesmo com o trabalho. Aqueles pacientes que fazem protocolos mais tranquilos e que às vezes ciclam a cada 21, 28 dias, na semana seguinte à quimioterapia, às vezes o paciente tem condição física e emocional de voltar à escola e o trabalho. Agora, a gente não pode esquecer, como a Marlene falou, cada um tem um enfrentamento diferente. Eu tenho pacientes que fazem protocolos extremamente pesados e no outro dia eles vão para o trabalho. No momento, por exemplo, tem um colega médico que ele trabalha em pronto-socorro, ele tem um câncer de intestino, tem metástases pulmonares e ele faz quimioterapia durante 3 dias internado, porque a quimioterapia dele é de infusão contínua. Ele interna na sexta-feira, no domingo à noite ele vai embora e na segunda-feira à tarde ele vai para o pronto-socorro trabalhar. E ele fala, Edna, é assim que eu me sinto bem. Eu estou lá cuidando dos outros doentes, não estou lembrando que eu sou um paciente. Acho que o trabalho ajuda, não é, Val? E como? Você continuou trabalhando? Eu estou dando uma força lá. Mas na época que você teve? Na época, não. Eu tive Mas você tinha os filhos em casa, né? Tinha criança pequena, né? Mas o que eu podia fazer para me esquecer, eu fazia. Eu não ficava quieta o tempo todo. Só o dia mesmo que eu fazia a químio, que dava aquele mal-estar. Mas fora disso, eu queria estar agindo. Ela falou em esquecer, então uma questão que eu queria até saber da Arlene. Algumas pessoas não gostam de falar da doença. As pessoas que estão com a doença, né? Outras têm uma necessidade enorme de falar. Eu queria saber o seguinte, qual é o papel, não só da família, que eu acho que é um capítulo à parte, que eu ouvi de uma pessoa que tem experiência, que está vivendo a experiência de um pai com câncer, falou, quando você tem um diagnóstico na família, todo mundo adoece, porque é uma doença que ela envolve todo mundo. Mas quando a gente pensa assim, nessa possibilidade da pessoa
Gente, eu esqueci que eu ia perguntar. Sobre o trabalho? Sobre o trabalho. Se a pessoa, se ela está envolvida com outras pessoas, como que essas pessoas devem lidar com ela? Perguntar, família, se envolver, forçar a falar, qual que deve ser esse papel? Bom, nós temos esse entendimento mesmo de quando uma pessoa numa família adoece, a gente diz que a família adoece junto, porque há uma alteração emocional, todo mundo está envolvido naquele problema e há uma alteração na dinâmica dessa família. Por exemplo, se é o pai que adoece, ele é o provedor da família e nesse momento ele tem que parar de trabalhar e a esposa era aquela que ficava dentro de casa cuidando dos filhos, agora ela tem que assumir o papel desse marido, por exemplo, de levar filhos na escola e conseguir alguém para ficar em casa tomando conta das crianças menores, alguém para fazer almoço. Então, como que nós fazemos? Nós também atendemos a família, porque é de extrema importância acudir essa família no seu emocional. Mesmo porque, muitas vezes, na intenção de ajudar, a família pode ter comportamentos muito inadequados. E sempre nós dizemos à paciente, atendemos a paciente, atendemos a família e atendemos também os amigos mais próximos. Porque, às vezes, não tem um familiar direto acompanhando essa paciente, esse paciente, mas tem um amigo. E também está emocionalmente envolvido, abalado. Então, nós vamos orientar para justamente a pessoa não ter um comportamento inadequado, como, por exemplo, você tem que sair dessa, você tem que ser forte. O que é o ser forte numa hora dessa? É fazer de conta que nada está acontecendo. Estou do seu lado, o que é melhor dizer? Estou com você. O que você precisa? Como eu posso te ajudar? Quer falar disso? Não quer falar? Ou não quer? Porque de repente ajudar a pessoa nesse momento ela diz, olha, fica aqui comigo, não precisa dizer nada, mas esteja comigo. Pronto! Saber da paciente, do paciente, o que é melhor para ele. Mas é muito difícil para quem acompanha, porque nós temos que respeitar o outro. E às vezes o problema é comigo, acompanhante, porque eu não estou sabendo lidar com essa situação, então eu quero fazer inferências no caso. Você indica para o seu paciente, eu pergunto para a Edna também, acho que não vai dar tempo agora, mas você indica que para ele falar do problema, não omitir, não esconder? Não, eu não trabalho você faça isso, aquilo, eu sempre também pergunto o que você quer fazer, apesar de que nós sabemos que se o paciente fala do que ele está sentindo, isso é bem terapêutico, isso alivia, e quando ele fala, ele já está pensando na condição dele, então ele elabora melhor psiquicamente o que está lhe ocorrendo. Bom, eu achei interessante que a Valdete já chegou aqui toda alegre, faladeira, parece que a impressão que você passa é que você viveu isso, mas você viveu bem, apesar de tudo, né? Você viveu bem. Superei. Só o apoio da minha família foi tudo, né? Isso é muito bom. E às vezes teve dias assim, parece que eu melhorei mais rápido quando eu cheguei para minhas irmãs, que ficava assim, eu não podia dar uma tosse que estava me aparando. Falei, gente, me deixa. Ótimo. Eu não estou... Sou capaz, né? Peguei um ônibus, fui fazer minha quimio sozinha, numa boa, voltei, minha mãe, na época era viva, falou, deixa ela. Aí eles ficavam pagando táxi, pedia outro. Super proteção. E aquilo eu estava me sentindo inválida. Aí depois que eu dei o grito de liberdade, acabou. Isso acontece muito com as crianças, né, doutora Edna? Os pais, as professoras acabam super protegendo. Muitas vezes a criança quer ser tratada igual a outra, ela quer levar uma bronca, ela quer ficar de castigo, ela quer voltar a viver a sua vida normal. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos conhecer 3 histórias de pessoas que tiveram a doença, superaram e vivem muito bem. Até aqui pra desistir agora. Nós vamos conhecer agora a história de uma mulher que superou o câncer e hoje, como voluntária, ajuda pacientes vítimas da doença. Meire Coimbra é voluntária há 23 anos aqui no Hospital Araújo Jorge. Ela já superou a doença e hoje ela ajuda as outras pessoas nesses casos. E como tem sido esse trabalho? Olha, eu me sinto gratificada, porque fui abençoada por ter sido curada, né? Então, eu já era voluntária quando eu fui acometida pela doença. Há 21 anos, já foi em 1992. E com todo o procedimento que eu tive, apesar da doença já estar um pouquinho avançada,
estou aqui contando a história, né? Sinal que existe cura. O que mudou na sua vida após essa batalha contra o câncer? Para mim foi fundamental eu ver a vida diferente. A pessoa que tem câncer de mama, ela tem que procurar. Muita gente não vai olhar, que fala assim, quem procura acha. Mas acha cedo, com chance de cura. Foi fácil enfrentar. Eu me trocava dentro de um box, eu não me olhava no espelho. Não foi fácil. Mas eu não sou só uma mama. Eu estou aqui para contar que todo mundo deve enfrentar de cabeça erguida. Senão eu não estaria aqui contando essa história. Não tem como mudar, né? Passar por uma experiência como essa e não mudar por dentro. Não, tem que muda totalmente. As pequenas coisas que valiam para você não valem mais. Você tem outro valor da vida, com as pessoas. A maioria chega em mim e fala assim, nossa, a senhora me ajudou há tantos anos atrás. Eu não tenho como lembrar de todo mundo, que aqui dá 1000 pessoas por dia. Mas as pessoas lembram de mim. E para mim isso é maravilhoso, agradecer a Deus por ter tido essa oportunidade. Que exemplo de vida, né, Suzete? Olha, já tem várias perguntas. Eu vou começar para uma pessoa que está muito desesperada, vai ser para você. A Badia está se agoniada, me parece. Ela sente, a Badia Rodrigues, de Aparecida de Goiânia, uma dor muito forte no seio, mas não tem nenhum caroço. Segundo ela, já fez exames e não apresentou nada. Mas a dor, doutora Anne, continua. Ela quer saber se pode ser um câncer, dona Anne. Fala para ela o que pode ser. Normalmente, o câncer de mama, dificilmente ele se manifesta através da dor. A dor, ele é um sintoma, geralmente, de uma doença mais avançada, que está infiltrando a pele, ou às vezes até a parede torácica. Então, normalmente, o sintoma, o sinal de dor não tem relação com o câncer de mama. O caroço tem? O caroço, sim. Principalmente acima dos 35, 40 anos. Certo. Qualquer mulher acima de 35, 40 anos que na mamografia, no ultrassonografia ou na palpação foi notado um nódulo, ele tem que ser acompanhado com extrema cautela. Agora, a dor é de importância menor. Certo. Tem mais perguntas, né, Suzete? O Lauro Filho, o que é pior para o doente? O medo, o preconceito ou as restrições aos hábitos que a pessoa tinha? Diga-me, doutora Arlene. Eu gostaria também de saber a opinião das outras convidadas. O preconceito é o pior, porque o medo o paciente enfrenta porque é algo muito dele. O preconceito é do outro que também atinge o emocional, atinge toda a sua vida, a forma de lidar com os outros. Então, o preconceito ainda é a pior condição que a sociedade pode oferecer a uma pessoa que está com câncer. Quando a gente fala em preconceito, a gente pensa assim, aquela pessoa não é aceita, mas eu acho que nesse caso ele é muito mais cruel, porque eu vi 2 exemplos que eu achei, que eu fiquei espantada, que é a questão de seguro de vida. Hoje, as empresas de seguro não fazem de seguro nem de vida nem de morte. São raras as empresas que fazem da pessoa que já teve câncer. E outras, numa seleção. Hoje, você vê, ela teve câncer com 28 anos. Se ela vai buscar um emprego de trabalho, se ela fala que ela teve câncer, muitas vezes ela pode ser preterida. Exato. Isso é uma forma de preconceito. Sim, exato. Isso é difícil para o paciente, porque aí ele tem que sair de uma condição de convênio e ir para o sistema SUS. Porque ele sabe que por essa via ele não consegue o tratamento. Ele é de fato rejeitado, ele é discriminado. Infelizmente, isso é a realidade nossa no Brasil. E você, doutora Edna? O que você vê nos seus pacientes? Aliás, eu quero complementar a pergunta do Lauro. Você trabalha com homens, mulheres e às vezes até com adolescentes, crianças, né? Até crianças, né? Principalmente. Crianças não. Não, né? Crianças não fazem, acima dos 17, 18 anos. Mas crianças fazem quimioterapia. É porque existe o oncologista pediátrico que ele cuida do câncer da criança. Entendi. E eu, como oncologista clínica, eu trato os pacientes acima de 17, 18 anos. Entendo. Então, o medo, o preconceito, as restrições aos hábitos, o que você sente nos seus pacientes? E qual é o paciente que te dá, não é que te dá mais trabalho, que você vê que sofre mais, o homem ou a mulher?
é difícil a gente fazer essa análise, porque cada um tem uma particularidade. Eu acho que depende da idade, do momento que a pessoa está vivenciando, da estrutura pessoal que ele tem, de trabalho, de condição financeira, de apoio familiar, tudo isso vai influenciar. E o paciente ter mais facilidade no tratamento, ter mais conforto no tratamento e ter um acesso mais fácil ao sistema de saúde, né? Então, assim, eu acredito que o preconceito, ele para mim como oncologista, ele só me coloca assim, quando eu vejo o meu paciente com câncer, ele ser tratado com preconceito, eu me preocupo com o lado da estabilidade emocional que ele vai apresentar durante o tratamento. Por quê? Porque eu quero tratar o meu paciente para ele ficar curado, ou para ele ficar bem. E para ele ficar bem, além de uma boa estrutura de tratamento, de medicina, ele precisa de uma boa condição emocional. Eu até falo muito com o meu doente, falo, olha, a minha obrigação como oncologista é oferecer o melhor tratamento para a sua doença nesse momento que a medicina tem condição de oferecer. Mas você entra com uma parcela de responsabilidade muito grande na cura e nesse enfrentamento. Eu sempre falo, olha, eu sozinha não tenho condição de cuidar bem de você. Você tem que querer ficar bem. Agora, cada um tem uma situação para lidar com isso. Você sofreu algum tipo de preconceito, Maldete? Sofri. Você pode dizer pra gente qual? Sim. Às vezes eu estava nos lugares assim, a pessoa, quando você falar câncer, já era, né? E aí eu comecei até a me sentir assim, parecia que eu estava até sentindo mau cheiro em mim, porque muita gente às vezes ficava perto de mim, quando alguém comentava que eu estava tratando do câncer de mama, já saía de perto e tal. Aí a partir do momento que eu comecei a dar o grito e falar que câncer não pega, que eu peguei de quem? Né? Claro. O câncer não pega, não é uma doença contagiosa. Que eu falei para os médicos, porque se for, eu prefiro morrer, que eu tenho 2 crianças. Como é que eu vou viver sem dar um beijo nos meus filhos? Né? Na minha mãe. Então, aí eu comecei a dar meu grito de liberdade e eu fui. Atitude, graças a Deus. Atitude positiva, né, doutora? Que aí a hora que eu explodia também, sai de perto. Esse temperamento dela pode ter contribuído para essa cura, né? Claro. Então, e a fé que eu tinha, nossa, tudo que me ensinava também eu fazia. Mas na hora que eu via que tinha ninguém me olhando de rabo de olho, eu já sofria com isso. Até chegou uma pergunta para você aqui, ó, Valdete, quais foram as suas primeiras atitudes quando você soube que estava doente? E o que você fez também quando seus médicos disseram a você que você já estava curada? Quando eu fiquei sabendo da doença, foi um caos. Eu saí de dentro do centro cirúrgico, chorando, gritando para entrar debaixo do primeiro carro. Mas aí depois foi acalmando e tal, né? E depois dos 5 anos de tratamento, que foi o dia mais tenso da minha vida, porque eles deixaram para me atender a última paciente. Doutor Oster me paga isso até hoje. Aí vai, espera. E eu com os exames tudo pronto. Não quis nem que ninguém fosse comigo. Fez tudo quanto foi exame, depois de 5 anos. Aí foi a equipe toda para olhar esses exames. Aquilo eu tava que só Deus sabia. E também eu segurando para não chorar, né? Eu falei, seja o que Deus quiser, né? Aí quando ele falou, você recebeu uma graça muito grande lá do alto. Você tá curada, certo? Mas você não tá de alta. Você vai ter um controle. Como a doutora Edna falou, né? Você vai ter um controle aqui pro resto da sua vida. Porque esse bicho é traiçoeiro. Posso perguntar? Pode. Doutora Edna, fatalmente, eu já li uma vez que todo ser humano pode vir a ter um câncer, porque o câncer é uma degeneração. Isso é correto? Às vezes a pessoa não morre com o câncer porque ela morre antes por outro problema, mas que todo ser humano tem esse tipo de degeneração, é assim? Teoricamente sim, porque qualquer célula no nosso organismo, ela em algum momento, por alguma alteração qualquer, ela pode se perder o controle
do crescimento. Essa célula que sofreu um controle do crescimento, uma perca do controle do crescimento, ela pode vir se tornar um câncer, uma neoplasia. Certo. O que acontece em muitas situações é que essas células vão aparecendo e o nosso sistema imunológico tem capacidade de eliminar essas células. Ou em outra situação. Às vezes esse tumor chega a se desenvolver, mas às vezes de forma tão pequena que ele não vai traduzir em manifestação clínica. Ou nós não viveremos o suficiente para essa doença ter oportunidade de se manifestar. Agora, como oncologista, eu sempre tenho cuidado de estar falando para as pessoas que o câncer hoje, ele é mais uma doença crônica que nós podemos desenvolver. Assim como o diabetes não tem cura, a pressão alta não tem cura, muitas doenças neurológicas não são curáveis, elas são tratáveis. O câncer também é mais uma doença. Algumas dizem. E quando eu recebo algum paciente que já vem com diagnóstico de uma doença avançada, às vezes não vai ser curada, vai ser controlada com tratamento, eu sempre uso como exemplo outros pacientes que eu tenho ou que eu já tive, que eles tiveram mais de um câncer e estão bem e perderam entes queridos ou conhecidos ou parentes ou colegas de trabalho que nem doença tinha. Então eu falo, a vida faz parte, a morte faz parte da vida. E o fato de você estar com um diagnóstico mais difícil não significa que você vai morrer disso. Exato. E eles, com o decorrer do tempo, eles vão retornando e falando, Prédio, às vezes eu pedi um marido, perdi um irmão, perdi um colega de trabalho que não tinha nem doença. E ele está vivo para presenciar isso. Né? Arlene, a Ana Maria Mamed, da Vila Brasília, pergunta se os fatores emocionais podem desenvolver o câncer. A doutora Edna também poderia falar para a gente, você que lida com essa parte da... Sim, pode, só que a gente não avalia como fator isolado. Nós sabemos que o câncer é multifatorial. Mas é bem verdade, por exemplo, pessoas com personalidade que a gente diz doadora, personalidade doadora, a pessoa se doa demais, pensa muito no outro, não pensa em si. E não pensando em si, ela não se olha, ela não se cuida. Então é um fator emocional que vai levando a um fator social, a um fator financeiro, relacional, assim por diante. Então nós não dizemos secamente, né? Nós não colocamos como um fator isolado, de forma alguma, mas como também tem pessoas que, na sua forma de ser, a gente poderia então dizer que elas evitam o câncer, porque elas se cuidam muito, elas estão o tempo todo com uma boa qualidade de vida. Então, eu não posso levar, né, para essa condição nem para mais nem para menos, mas pensando no todo, como multifatorial. É porque a gente ouve as pessoas falarem assim, a pessoa teve uma perda e ela teve um câncer porque ela teve uma perda no passado, porque ela sofreu alguma coisa, ela teve uma depressão, algum traumas em família. Né? Cientificamente isso não tem comprovação, ou tem? Não, a gente tem os relatos que as pessoas trazem para a gente quando tem o diagnóstico. Agora, é difícil você mensurar o sentimento e a personalidade. Qual que é o impacto disso pode levar na pessoa desenvolver uma neoplasia. Eu pensaria, e a gente não tem informação científica suficiente para concluir, mas a minha tendência é achar que o paciente que tem esse perfil, vamos dizer assim, mais vulnerável, ele teria alguma, vamos dizer assim, alguma deficiência da parte da imunidade. Isso poderia comprometer a imunidade e daí comprometer essa vigilância que o corpo dele poderia fazer. Até chegou uma pergunta sobre isso. Os atletas que são, que têm mais facilidade, eles teriam mais facilidade em se recuperar, porque eles lidam com as tensões e conseguem passar eu imagino isso, por competição, então são pessoas mais positivas, eles se recuperam melhor nessas doenças? Eu imagino, é difícil a gente dar uma opinião assim concreta sobre isso, mas as pessoas, você tem que entender que uma pessoa que, por exemplo, leva uma vida de atleta, ela tem hábitos melhores de vida. Ela dorme melhor,
de regra geral, claro. Se alimenta. Ela se alimenta melhor, ela normalmente faz muito pouco de uso de bebida alcoólica, ela não fuma, Exato. ela tem uma vida mais regrada, ela tem um controle maior do peso. Entendo. Então fica difícil a gente avaliar isso como fator isolado, porque ela já traz uma carga de comportamento social, uma tendência de hábitos melhores. Bom, os tratamentos têm avançado muito a cada dia e mais pessoas conseguem não só se curar da doença, como também voltar à rotina e ter uma vida normal. A nossa equipe conversou com 2 irmãos que passaram por essa experiência. Câncer. Essa palavra assusta e não é para menos. Infelizmente, muitas pessoas não resistiram à doença. Por outro lado, hoje em dia pode ser enfrentada com mais tranquilidade e segurança devido aos avanços da medicina. Nós estamos aqui para conhecer a história dos irmãos Cleusa e Cleobaldo que venceram o câncer. Então, Cleusa, como está a sua vida depois do câncer? A gente sempre faz os devidos exames de 6 em 6 meses. Aí eu fiz durante 8 meses quimioterapia, sabe? Foi muito longo, é muito difícil, não é fácil a quimioterapia. Fiquei muito acamada, fiquei tão acamada que eu não era senhora de sentar na cama sozinha. Eu me entreguei assim, totalmente ao tratamento, e se fosse curado, bem, se não fosse, devia ter chegado a hora da minha partida. Eu sou assim, eu sou muito otimista. Qualquer coisa que vier acontecer, é porque está na hora. Mesmo para morrer, a gente tem que ter coragem, não é? Eu herdei tanto da minha mãe teve câncer 12 anos. E eu apareci com câncer. Para mim foi um escândalo. Todas as pessoas que eu opero de fígado morrem rápido, né? E já faz 10 anos que eu estou aqui vivo. E é para mim fazer os exames de 6 em 6 meses, eu sou descuidado. Eu faço de ano em ano. Esse ano já faz um ano e 2 meses que eu não faço, mas eu vou fazer de novo. Às vezes eu preocupo, né? Qualquer hora vai desenvolver a doença. Eu estou firme, sadio, graças a Deus. Eu acho que a melhor coisa para curar a doença é o trabalho. Então eu vejo só o lado bom da vida. Eu aprendi a ver. Foi bom demais essa doença, porque para mim me melhorou. No início foi assustadora, né? Agora não. Estou aí, trabalho muito. Aí a gente é feliz e não aceita doença e não tem doença. Trabalho mais outras pessoas mostrando a importância do trabalho, né? Não só no câncer, eu acho que qualquer doença você enfrenta melhor com essa atitude positiva, né? Vou colocar mais uma pergunta aqui que não tem correlação a esse BT, mas depois eu quero que você comente, porque você, durante a reportagem, você fez um comentário interessante. Mas é o Paulo César que ligou para a gente, Paulo César Fedrigo, de Tumbiara. Ele quer saber, se vocês puderem passar essa informação para ele, se ele pode sacar todo o imposto de renda descontado este ano para o tratamento de câncer da esposa dele, a Edmar. Vocês têm algum conhecimento sobre isso? Sacar imposto ou sacar o FGTS? Sacar o FGTS, né? Desde que ela seja dependente dele, né? Certo. Qual outro benefício que a senhora sabe que ele poderia... O PIS, ele pode ter acesso também, né? O PIS. Essa questão do direito da pessoa com câncer, ela ainda é pouco discutida, é pouco falada. Exato. Muitas pessoas não sabem disso, né? Você precisou de alguma ajuda, Valdete, para enfrentar a doença? Você buscou, você tinha naquele período acesso a essas informações? Não. Não. Minha ajuda mesmo foi da minha família. E não tinha informação assim, de você ter direito a alguma coisa, né? E que inclusive eu vim aposentar, tem acho que uns 7 anos. 7 anos. Que eu me aposentei. Continuei trabalhando. Né? Arlene, o que foi que você achou interessante na reportagem? Eu até já me esqueci o que foi que eu comentei na hora. Mas, de qualquer forma, são exemplos belíssimos. Eu, particularmente, não conhecia a irmã do Cleobaldo, mas eu conheço o Cleobaldo há muitos anos, porque ele foi meu colega de trabalho aqui há 25 anos atrás. E depois que ele se aposentou, ele passou a fazer um trabalho coletivo.
e foi fazendo esse trabalho coletivo, que é alimentar pobres, alimentar pessoas de rua, né, moradores de rua, e apareceu assim, e eu acho que esse trabalho não deixou ele cair, ele se arrefecer, ele continuou, lutou com a doença, porque ele tinha por que ficar vivo, né, para tratar de alguém. Eu acho que esse é um fator muito importante para a cura. Me lembrei porque ele não se entregou à doença. E isso é um diferencial. A gente observa muito claramente nos pacientes que recebem o diagnóstico, a proposta de tratamento, eles sofrem um impacto, mas eles retomam. Não, eu não vou me entregar. Né? Vai ser mais um obstáculo a transpor, né? A ser transposto. Tresna, nós estamos vivendo aí, a imprensa só fala no depoimento da Angelina Jolie, que tomou uma medida drástica ao retirar a mama. Não foi a primeira, isso só não era tão divulgado assim. Mas depois, essa semana principalmente, de ontem para hoje, tem aparecido muitas críticas com relação à atitude dela. É uma atitude drástica de uma pessoa que tem o medo e que muitas vezes até poderia não desenvolver a doença. Esse tipo de atitude, de se expor, a Sheila até colocou isso, algumas celebridades fazem isso, escrevem livros depois, expõem a doença, mostram o seu dia a dia. Na internet hoje, nas redes sociais, tem pessoa que desenvolve um blog onde coloca passo a passo tudo aquilo que ela viveu, né? Isso é bom, isso ajuda de uma certa forma? No caso aí, a gente tem que diferenciar que a maioria dos cânceres de mama, que são em torno de 90%, eles são cânceres que a gente chama de incidentais. A pessoa não tem uma história genética, não tem nenhum parente próximo, ou tem um caso ou outro que não torna esse câncer relacionado a uma herança genética. 90% dos casos? Exato. Só em torno de 5 a 10% dos casos tem relação com câncer de mama familiar ou que tenha relação com essa mutação, que no caso é essa mutação no gene BRCA1 e BRCA2. Tem alguns grupos isolados na Europa que têm uma incidência maior dessa mutação, mas são grupos pequenos, né? Então, na verdade, quando a paciente tem essa mutação, já existe há muitos anos uma orientação de guidelines que um oncologista ou mastologista segue, que essa paciente pode ser aconselhada ou deve ser aconselhada para fazer a mastectomia profilática, que é retirar toda a glândula mamária, preservar o mamilo e a pele, e às vezes até fazer a oferectomia bilateral, que é a extração dos ovários das tubas uterinas. Por quê? Porque quando a paciente herda essa mutação, ela tem uma incidência altíssima de risco de desenvolver câncer de mama e câncer de ovário. Né? Agora sim, a gente tem os casos das pacientes que têm a mutação conhecida e que se recusam a fazer a medida profilática. Ou a gente tem casos diferentes, que a paciente mereceria a investigação se tem ou não a mutação, porque tem vários casos na família que chama a atenção, faz você suspeitar que essa mutação possa estar presente e a paciente prefere não fazer e não saber. Então, eu já tive a oportunidade, filhas de paciente, provavelmente tinha uma chance altíssima de ter herdado a mutação, e a filha falou, não, doutora, eu prefiro não saber. Eu prefiro fazer o acompanhamento com o mastologista, fazer a minha ressonância de mama, minha ecografia, minha mamografia, mas eu não quero saber se eu tenho essa mutação ou não. Porque se eu tiver herdado essa mutação, eu vou ficar em pânico, eu não vou retirar as minhas mamas, então eu prefiro não saber. Bom, o que nós vimos aqui então é que dá para viver muito bem depois do câncer, né, isso, Aldete? Feliz. E pro Cleobaldo, tem que fazer o tratamento certinho, tem que fazer os exames a cada 6 meses, né? Atrasado. Está muito atrasado, né?
Mas eu quero agradecer aqui a participação da doutora Edna, da Valdete, também da Arlene. Foi um prazer recebê-las aqui. Sheila, boa noite. Nosso tempo acabou. Você, telespectador, eu tenho aqui algumas participações, nós não temos como colocar. Rodolfo de Aruanã, Alice de Guapó e Célia de Goianápolis. Numa outra oportunidade, a gente fala mais sobre esse assunto. No sábado, às 7 da noite, reprise do Sobre Todas as Coisas. Boa noite para você e até a próxima segunda. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais.